Primeiro a gente tem que entender o processo produtivo. Onde começa a produção de papel? Primeiro a gente tem... No Brasil não, porque já houve o processo de desmatamento, né? Então, na verdade, o Brasil hoje, 100% do papel é produzido com papel de material de produção, na verdade, plantado, né? Então, ou é pinus ou é eucalipto. A gente não tem utilização de matéria nativa, como em alguns outros países existe. Então, na verdade, assim, o processo é a extração inicial dessa madeira e o maior impacto, na verdade, de papel para o processo produtivo dele, né? Então, você tem que pegar essa madeira, ela é picada, ela é descascada inicialmente, ela é picada e aí você produz o cavaco. E o cavaco, ele é cozido por um processo de cozimento junto com produtos químicos altamente tóxicos, né? Desse processo você tem um resíduo que na indústria eles chamam de licor negro, que é um resíduo, na verdade, um efluente líquido, né, altamente tóxico. Hoje ele é tratado, mesmo assim alguns resíduos acabam sendo destinados para os córregos e rios das regiões onde existem essas indústrias, né? Então é um primeiro processo, um primeiro impacto que existe. Porque às vezes a gente pensa no papel, a gente pensa só no papel final, produto final, depois que o consumidor consumiu, né, fez o uso dele, a destinação. Mas a produção inicialmente é o grande impacto do papel. A gente percebe assim, que as pessoas estão mais conscientes, elas pensam duas vezes antes de imprimir. A gente colocou algumas dicas também na intranet de como imprimir corretamente, que é configurar o arquivo, olhar se a impressora tem papel, olhar se a impressora está apta para fazer aquela impressão, porque às vezes ela está desconfigurada e imprime tudo errado. Então a gente percebe que eles estão se atentando mais nesses detalhezinhos que antes faziam as impressões sair tudo errado, ou eles esquecerem elas lá. A gente tem uma planilha também onde está disponível o consumo de papel por cada CR, que é por cada área da Algar Telecom. E aí os próprios CRs que consomem muito foram atrás da assessoria de sustentabilidade para poder buscar soluções para diminuir esse consumo. Então a gente percebe que realmente eles estão se conscientizando, eles estão se mobilizando para mudar esse cenário de consumo exagerado de papel. Hoje no Brasil, segundo os dados da Bracel, que é a Associação de Produtores de Papel e Celulose do Brasil, 45% do papel e celulose, do papel produzido no Brasil é destinado para reciclagem. Até porque o maior interesse dessa reciclagem é da própria indústria, porque você reduz custos, né? Por quê? Porque você não tem que extrair matéria-prima nova. Contudo, o grande problema é que por que você não consegue aumentar esse número de reciclagem no Brasil? Começa lá na questão da própria separação residencial. Quer dizer, você não tem uma separação adequada, não tem políticas públicas para isso. Se você conversar com as pessoas, um pequeno percentual faz uma separação, né, de reciclagem, na verdade, que seja seco ou molhado dentro das suas residências. Em torno de 70% do papel produzido no Brasil é destinado a embalagens, né, embalagens industriais, produtos diversos. Em torno de 18% mais ou menos é destinado à questão de papel sanitário. De 2 a 3% só que é papel para impressão, né, e aí são diversas as áreas de impressão. A Algar Telecom também incentiva para que os clientes imprimam menos, então para isso a gente tem a conta eletrônica, que é a conta via e-mail, ou então o débito automático da conta de telefone ou de algum serviço da Algar Telecom para o cliente. Esse serviço ele ajuda para que o cliente também se adapte ao consumo consciente do papel, para que ele reduza menos as impressões, para que ele otimize a forma de pagamento dele, não precisa imprimir o papel e levar lá, que o débito automático ajuda nesse sentido. Buscar usar papel reciclável em vez de usar o papel branco, né? São ações simples no dia a dia que a gente pode trabalhar para essa redução, né? A partir do momento que a pessoa consegue tornar um hábito o consumo de papel consciente, acaba que ela automaticamente leva isso para a rotina familiar dela. Então ela vai pensar duas vezes antes de fazer uma impressão em casa,
pensar duas vezes antes de desperdiçar um papel, que às vezes poderia servir de rascunho. Então, assim, são ações que podem ser estendidas para a casa dela.